Oi, eu sou Cida Pedrosa, poeta, e aqui estou fazendo mais um Fresta, que agora vem em formato de podcast e de videocast também. E a gente está aqui para poder fazer encontros de política, de cultura. É uma forma de alargarmos as vozes, o pensamento, de fazermos com que a palavra ganhe espaço, tempo nas nossas vidas. Então, vamos estar aqui hoje com 3 pessoas muito amadas minhas. Umas que eu vi ainda na barriga da mãe. Estou aqui com Sofia, Clarice e Wilson Freire, que é meu amigo de tanto tempo que vocês nem podem imaginar. Acho que eu e o Wilson nos conhecemos desde a década de 80, eu tinha 16, ele 17, 18 anos. Ainda estávamos a estudar e fazíamos as passeatas pela anistia. Então, sejam muito bem-vindos, meus amores. Do meu lado, Clariana, que vai fazer aqui a parte dela linda, que é uma pessoa que vai fazer a mediação de nós 4. Muito obrigada, Cidinha. É um prazer estar aqui. Então, vamos começar apresentando eles que são maravilhosos. Wilson é do sertão pernambucano de São José do Egito. Além de médico, é escritor, compositor, cineasta e artista plástico. Parceiro de longa data de Antônio Nóbrega, ele também já criou com Martins, Flaira Ferro, Sofia Freire, Geraldo Maia e muitos outros. Na literatura, é autor de romances como A Mulher que Queria Ser Micheline Veruschi, Raiqueando, A Última Voz e As Três Marias. Parte da sua obra já foi levada ao cinema e ao teatro. Clarice é escritora, ilustradora e pesquisadora, formada em publicidade e doutorando em ciências da linguagem. Ela lançou em 2024 seu primeiro romance, Para Não Acabar Tão Cedo, que também é autora de best-sellers do Pó de Lua e Pó de Lua nas Noites em Claros, esse último finalista do Prêmio Jabuti na categoria Ilustração. Nas redes sociais, onde mistura poesia, texto e imagem, já reúne mais de 1 milhão de seguidores. Sofia é cantora, compositora, tecladista e produtora musical. Com seu som pop eletrônico, já passou por palcos importantes da cena independente com álbuns Garimpo e Romã. Seu terceiro disco, A Ponta da Língua, foi indicado ao prêmio APCA de melhor álbum do ano. Sofia também participou do show Refavela 40 com Gilberto Gil e ainda em março abriu o palco principal do Lollapalooza. Família querida, bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês aqui. Nosso. E então, gente, eu posso começar dizendo um poema, que aí a gente abre a conversa melhor. Eu vou dizer Drummond, a palavra. Já não quero dicionários consultados em vão, que nunca estará neles, nem se pode inventar. Quero só a palavra, que resumirá o mundo e o substituirá. Mais sol do que o sol, dentro da qual vivêssemos todos em comunhão, mudos, saboreando-a palavra. Vocês 3 terminam que são pessoas da palavra, porque Sofia escreve letras de música, inclusive ganha prêmios como letrista. Wilson Freire, Clarice, 2 pessoas que se entregam permanentemente à construção da palavra. O que é a palavra para vocês? Então, eu escrevi um verso, uma quadrinha, que diz assim: admiro de quem vive da palavra e da escrita. Ele diz coisas incríveis e todo mundo acredita. Então, a palavra é isso, a gente de transformar essas coisas incríveis em coisas críveis, né? Acho que o escritor, quando ele bota a palavra no papel ou na boca, ele faz um pacto com quem escuta ou com quem lê. E as pessoas, na primeira manifestação oral ou escrita, quem está ouvindo ou quem está lendo, entra naquela vibe daquela pessoa que produziu aquela palavra. E aí essa magia se transforma, né? Sim. Quando, por exemplo, estou escrevendo um romance agora que uma das narradoras, a principal narradora, é uma aranha. É uma aranha? Uma aranha. E de cara todo mundo entra logo no jogo. E aí, né, você cria um pacto, né? Na primeira, acho que botou na boca, botou no papel, quem botou o olho em cima tem que entrar naquele pacto que você está fazendo com o leitor ou com o ouvinte. E palavra é isso. Pinto Monteiro já dizia, né? Poeta é aquele que tira de onde não tem e bota onde não cabe. Isso é lindo demais.
Isso é lindo demais. E tu, Sofia? Bom, a palavra para mim eu acho que é mais uma forma da gente inventar, né? Da gente se inventar, eu acho. Inventar uma forma de estar, de ser, de existir. Eu acho que de inventar mundos, né, também diferentes desse, onde a gente vive. Porque eu acho que é a forma que a gente tem de, inclusive, estar nesse onde a gente está, né? É a gente criando outros, né, que são possíveis, né, também. Com suas dores e suas delícias também próprias, né? Mas tudo que a gente pode criar, né, eu acho que vem da palavra mesmo, assim. Na verdade, acho que a palavra é um ponto de partida para a gente criar esses mundos, né? E essas pessoas e essas narrativas que são as outras, mas também é a gente, né? Então, eu acho que para mim passa por isso. Que lindo. Então, acho que a palavra para mim é uma forma de ser e estar no mundo mesmo, assim. Acho que a minha relação com a palavra sempre foi muito intrínseca à minha casa. Então, eu sempre falo assim, fui formada pela palavra, né? Eu estava ali o tempo todo convivendo com esses artistas ao meu redor que se alimentam dessa palavra. Eu estava conversando ontem com uma amiga dizendo assim, a gente vive numa roda viva tão grande de trabalho, de tudo, que é necessário lutar muito por um momento do nosso dia, alguns momentos da nossa semana, para que a gente possa se nutrir, né? E quando eu penso em me nutrir, imediatamente eu penso na palavra. Eu penso como eu queria um tempo para ler, como eu queria um tempo para escrever, como eu queria um tempo para desenhar a minha palavra, como eu queria ter um tempo para comer palavra, né? Porque é isso, quando eu penso em me nutrir, eu penso na palavra. É isso, é imediato. Então, para mim, a palavra é essa nutrição e é uma forma também de nutrir o mundo que está com fome e sede. Eu estava vendo essa semana também uma publicação falando, né? É tanta dificuldade que a gente tem acompanhado, tem tanta dor que a gente tem acompanhado no mundo. Qual é o papel do escritor nisso, né? Aí eu fui ler, mas cadê? Qual é o papel do escritor? Pelo amor de Deus, qual é? Porque é um desespero quase que eu tenho vivido dia após dia, né? De pensar o que é que eu posso fazer, o que é que a palavra tem aí nesse lugar. Mas que pergunta besta, o que é que a palavra tem? A palavra tem tudo para dar, né? A partir do momento em que eu sei me colocar e como colocar dentro das entranhas da gente, para que a gente registre, para que a gente diga, para que a gente mostre. E isso está nas veias da existência também. Não estou falando somente de uma denúncia prática, eu estou falando do que denunciava Clarice Lispector sobre a alma, né? Sim. E eu acho que é por aí que eu caminho também. Que coisa linda. Olha, já que vocês entraram nessa questão, assim, Clarice entrou nessa questão de que mundo é esse, o Antônio, um dia eu estava vendo uma palestra do Antônio Torres, que é um escritor de Salvador, da Baiana, que eu adoro, né? Acho, inclusive, que ele é muito pouco lido no Brasil, é um cara que entrega uma prosa incrível. E ele dizia assim, que depois da década de 80, o escritor não, o que faz a palavra, aquele que escreve, perdeu o espaço do discurso nesse mundo tão complexo. Passou-se a perguntar ao jogador de futebol, ao cara que é da business, da música, e pouco se ouve, como se ouvia na década de 50 e de 60, Jorge Amado, Juscelino do Rego. Você tinha uma grande questão nacional e iam perguntar a Jorge Amado o que é que ele achava sobre isso, iam perguntar a Graciliano Ramos o que é que ele pensava sobre isso, e que nesse mundo mais tipo década de 90, esse lugar foi tomado por outro tipo de celebridade. Ele dizia assim, vão perguntar a Anitta, mas nunca perguntaram a mim. Então, nada contra a Anitta, acho que a Anitta tem muito o que falar também. Mas eu estou querendo saber como é que vocês veem isso, desse lugar do escritor, daqueles que estão no domínio da palavra, nesse mundo tão complexo, cheio de guerras, com problemas políticos. Como é que tu vê isso, meu bem? Olha, eu faço. Né? Eu sei das minhas limitações, sei dos bloqueios, de tudo isso, sou consciente disso, mas também não vou me bloquear nem vou me limitar, né? Eu vou fazer, né? Por isso que eu faço. Eu escrevo meus textos, eu faço meus haikais, meus filmezinhos, meus vídeos, minhas músicas, né? E vou colocando onde cabe,
Ou não cabe, como dizia Pinto Botelho, né? Tirando de um tem e botando onde não cabe, né? Vou fazendo isso, porque se eu pensar nesses bloqueios institucionais e, enfim, da atualidade das redes sociais, das big techs, que hoje pelo algoritmo ela bloqueia mesmo você, dependendo do tempo que você está falando, eu não vou fazer nada. Então, como eu não gosto de não fazer nada, eu faço. E pronto. Quem quiser que escute e fale. Eu leio bastante. E aí, quem vai agora? Quem pega? Olha, eu acho que eu tô muito concordando muito com você, pai. Não concordo, não. Você faz bastante, né? Como é que tu chama? Eu mesma produções, né? Você faz tudo, né, amiga? Pois é, então é eu mesma produções. Inclusive, tá indo longe demais, porque ela tá crochetando até o Eu vestido vi, que ela gosta. eu já vi. disse, eu acho que tá indo Eu longe vi, demais. eu vi. A pessoa faz a própria roupa pra cantar. Tá desempregando um monte de gente. Tá desempregando toda a cadeia da música. E os 400 botões que ela aperta, né? Que ela faz ali. Exatamente. É um Eu acho negócio. que não precisa. Foi. Uma amiga minha falou, fez, poxa, Sofia, tu tá pegando a galinha de todo mundo. É isso aí. Mas acho que, pronto, acho que passa muito por isso, assim, mesmo, né? Tem que fazer, tem que continuar fazendo, porque é isso, a gente tem muito esses bloqueios, né? Inclusive, uma coisa que aconteceu até comigo foi que eu fiz um videoclipe que eu não consegui impulsionar esse videoclipe, esse meu single, porque o algoritmo, veja, o robô interpretou aquilo ali que eu fiz como uma coisa obscena, né? Como conteúdo adulto, conteúdo perigoso. O Teco Teco disse que era conteúdo perigoso. E aí como assim é um conteúdo adulto e conteúdo perigoso, né? Quando uma coisa que a gente estava discutindo muito assim recentemente, né, era justamente essa entrega dos algoritmos, né? Se você é um menino de 13 anos e você abre uma conta numa plataforma dessa, que tipo de conteúdo aqui ele vai te entregar? E imediatamente aí fizeram um teste, né? A Content, né, de Dani fez esse teste. Criei essa conta aqui como se fosse um menino de 13 anos e vou analisar os conteúdos que essa plataforma estava entregando. Então, eram os conteúdos Red Pill, Incel, sabe? Umas coisas, assim, terríveis, extremistas, e discurso de ódio, violento, sabe? Mascarado de um discurso de um certo empoderamento, né? Essa coisa do movimento masculinista, assim, que passa por um lugar de o nosso poder, a nossa autoestima, você fazendo a cabeça, né? Criando ali novos machistas, né? Novos perfis né, de masculinidade tóxica, enfim, isso para dar um exemplo somente, né? Por que esse tipo de conteúdo não é considerado perigoso? Sim. E o meu é? Se você vê você vê o meu clipe, não tem nada, tem um espelho, sou eu cantando na frente do espelho, fazendo caras e bocas, assim. Não tem nada, sabe? Então, como é que a gente consegue transitar quando a gente tá... a gente tem outros tipos de leitura também sobre o que a gente faz, né? Não somente a leitura humana, né, das pessoas que vão receber o que a gente está fazendo, mas também essa leitura não humana, né, sobre a nossa arte. Então, eu acho que a gente tem que continuar fazendo mesmo. E é isso, eu acho que hoje a gente tem esse leque gigante, né, de possibilidade de vitrine, né? E é muito bom que ele dê voz para tanta gente que está fazendo não somente arte, né, mas que está fazendo política, que está fazendo conteúdo, que está educando,
né, também, e que pode falar, né, e que deve falar também, né? Então, a gente tem esses dois lados, assim, eu acho, né? Da gente ter outros tipos de autoridade também, de pessoas que têm autoridade para estar se colocando, para estar falando sobre coisas importantes, né? Cavando espaço aí nessa doideira, para estar falando sobre coisas relevantes e tudo mais. Tem os que também vão falar umas besteiras. Sempre E tem. a gente no meio disso, né? Sempre tem. Clarice, E é tu. Então, e só uma coisa, assim, só sobre Sofia, um ponto assim que eu acho interessante, assim, você insistir, meu pai também, na música, né? Sim. Numa coisa autoral, e que nessa poesia autoral que eles fazem na música, se fale o que se quer, é muito difícil hoje. Né? Porque existe uma onda que está insistindo para que você vá na onda o tempo inteiro, senão você vai se afogar. Sim. Então, você fazer o que você quer fazer, e agora falando da literatura, até mesmo, se posso dizer, né, do livro de Cida, quando a gente dividiu aquela mesa na Bienal, ler aquilo ali, que foi super aclamado, o livro dela, e ver assim, nossa, isso é o que ela quer fazer, ela está falando da terra dela, da linguagem dela, do povo que está ao redor dela. Isso é incrível, eu acho que eu vivo falando isso para os alunos, para tudo. A gente tem que falar, como diria Marcelino Freire, né? Ele diz, eu tenho 3 palavras, Sertânia, meu pai, Sim, e outra minha palavra, mãe. e minha mãe. É isso, antes de você querer falar francês, você já falou a língua da sua terra, a língua do seu pai, a língua da sua mãe. Então, a gente fazer esse movimento na nossa palavra, Sofia na música dela, meu pai em todas as milhares de coisas que ele faz, eu também na minha literatura, acho que é isso, é muito, muito, muito importante que a gente não deixe morrer, para que a gente não tenha tentação, porque eu acho que é tentador, ir numa onda que garante algum tipo de sucesso e a gente fica tentando entender o que danado é isso até certo ponto, porque a única coisa, eu vivo dizendo isso aos alunos também, é única e irrepetível que existe no mundo sou eu. Eu nunca aconteci, eu nunca vou acontecer de novo. Então, a única coisa que vai ter de original nesse mundo para falar vai ser que eu consiga abrir as minhas próprias gavetas e transformar isso em alguma linguagem universal. Porém, contudo, todavia, como diria Adélia Prado, Deus às vezes me rouba a poesia, eu olho uma pedra e vejo pedra mesmo. Isso é uma frase linda de Adélia, né? Deus às vezes me rouba a poesia, olho a pedra e vejo pedra mesmo. Porque quando eu abro o Instagram e quando eu vejo as notícias e quando eu vejo as guerras e aquela quantidade de mortes, não há poesia que não seja roubada. Sim. Completamente roubada, sufocada, aniquilada de qualquer coração, eu acho, naquele momento que você depois precisa ver, mas o que é que eu vou fazer com isso para que depois que eu engula esse veneno, eu coloque para fora alguma coisa, e essa coisa vai ser a palavra, sabe? Então, acho que eu tenho me sentido muito roubada pela dor que eu tenho sentido, pelo mundo ao meu redor, mas sempre tentando depois levantar do roubo e devolver poesia, que é a única coisa que me resta. Que bonito, meu Deus. Só complementando, Cida, esse negócio do fazer, né? Nossa geração, Cida, foi da década de 70, não podia. Sim. Né? Eu tenho um livro que eu escrevi, chama essa aí, A Única Voz, né? A única voz que se existia na década de 70 era a voz do Brasil, que era a voz oficial. Sim. E a gente falava, a gente ia pra rua, né? Era proibido, a gente ia. Tinha risco de ser preso, ser torturado, desaparecido, mas a gente ia, né? Porque quando a pessoa diz precisa falar, a gente fala. Quando diz não pode falar, a gente fala também. E faz com mais raiva ainda, né? Com mais desobediência. É isso. É isso. Eu vou fazer perguntas individuais agora. Pode ser? Wilson, assim, tu és um sertanejo, assim, impressionante como eu e você costuramos o tempo inteiro com memórias do sertão, e você, inclusive, com memórias poéticas dos grandes cantadores, né? Como é que esse sertão tá em ti? E uma coisa que eu queria ligar, tu é um multiartista desde que eu te conheço, isso é uma coisa muito da moda. Da moda não, da turma da idade de Sofia, que a turma hoje é multiartista, ela é uma multiartista. Mas tu é multiartista muito antes, porque tu faz música, escreve poesia, romance, conto, você navega por todos os gêneros da literatura, você faz poesia livre e poesia metrificada, você faz filme,
porque você é um grande diretor, você faz roteiro, você pinta, desenha, ou seja, você é o cão chupando manga. E como é que é essa história desse sertão dentro de tu e se misturando com essas multifaces inteiras? Então, eu acho que novamente volta para Marcelino, né? Aquela história, as 3 palavras, né? Eu acho que eu vivi até os 15 anos de idade, depois apagou-se, né? Por que até os 15 anos? Foi o tempo que eu cheguei, que eu vivi no sertão, né? Então, tudo que eu escrevo, toda a minha memória, tudo que eu faço hoje é com essa memória até os meus 15 anos de idade, né? O que eu entro aqui com essas coisas novas que existem aí, o filme, o roteiro, esse tipo de coisa, também vem desse tempo, né? Era dos filmes que eu assistia lá no sertão, né? Na chegada do cinema lá em Sertânia. Então, eu tinha vontade de ser cineasta lá desde pequeno. Quando eu cheguei aqui no Recife, eu não podia comprar uma câmera Super 8 para fazer meus filmes. Eu tive que esperar chegar a época do celular para poder, que era de graça, poder fazer meus filmes. Esse tipo de coisa. Mas eu esperava, eu tive paciência de esperar para fazer o que eu tinha visto lá no sertão, eu tinha vontade de fazer e não conseguia, né? Com a literatura foi mais ou menos a mesma coisa, né? Eu comecei a escrever, eu tenho um caderninho lá em casa que chama Obras Primas. Delícia! Um caderninho de escolar, assim, e tem assim, Obras Primas, entre aspas. Quando eu tinha 11, 12 anos de idade. O caderno que eu escrevia já os contos que eu fazia e as primeiras rimas que eu fazia, as quadrinhas, aquele tipo de coisa, né? Então, e pintura também, né? Eu comecei a pintar. Por exemplo, antes de escrever, eu fazia pinturas em casa. Mas aí se tornou-se caro, porque essas tintas que eu fazia minhas pinturinhas lá em tábuas, esse tipo de coisa, era de uma prima minha que ela roubava do pai dela, que tinha uma lojinha de cadernos, isso com material escolar. Depois que o pai dela percebeu que ela estava subtraindo dando pra gente, eu comecei a pintar com carvão, com esse tipo de coisa. Depois a palavra veio e engoliu tudo, e que era mais barata, que eu podia né, falar, né? Ou então ter um pedaço de papel para riscar, esse tipo de coisa. E a palavra predominou. Mas depois que as novas tecnologias chegaram, aí deu vazão a toda essa linguagem que eu já tinha vivenciado lá na minha infância, até os meus 15 anos de idade. Então, eu só estou repetindo, refazendo tudo que eu vi até os 15 anos de idade. E o que é ser sertanejo? Ser sertanejo é uma coisa bacana para mim, assim, sabe como é? É onde eu me alimento, né? Eu assim, tem hora que eu digo, eu vou pro sertão. Aí Lúcia diz, o que é que tu vai fazer de sertão, naquele lugar quente, seco? Eu digo, vou lá. Vou passar um dia na seca, vou passar um dia lá no calor. Eu preciso disso. Eu preciso escutar o silêncio da caatinga, o chocalho do bode, ver o aboio do vaqueiro, né? Embora cada vez menos, mas eu preciso disso, porque quando eu volto de lá, eu volto fortalecido, né? E mesmo quando eu não consigo ver nada aqui dentro, esse sertão tá em mim. Eu estou escrevendo esse romance agora e é só recontando uma história que eu vivi, o que eu presenciei, o que eu estou recriando desse tempo de coisa todinho, né? E tem um outro romance que eu tenho inacabado também, que eu estou chamando Memórias Secas, que são essas coisas todinho aí, né? Então, o sertão tá aqui, o sertão tá em todo lugar, né? Como já dizia o nosso poeta Graciliano Ramos e também o Guimarães Rosa. Né? Posso ler uma coisinha? Pode, eu tô painho? emocionada. Voltar aos sertões, foi uma coisa que eu escrevi, bem pequenininho. Quando há muita água por entre as horas frias daqui, meu pai volta para o sertão. Sertanejo veio da pedra, da terra, do mato e do verso. Veio da feira, do sol do meio-dia, das estrelas à vista e da inteligência. Veio da panela grande de Dona Dora e dos açudes. Meu pai é feito de sertão porque o sertão fez os poros do corpo e do seu espírito. E como diria Manuel de Barros, quando seus olhos ficam sujos de civilização, sem motivo nem data marcada, volta. Sertaneja-se para se lavar. Meu Deus do céu, coisa mais linda. Ela me interpretou, tá vendo? Total. E eu me senti assim, completamente. Tudo que ele disse, ele estava falando para a minha alma, porque é o mesmo sentimento que eu tenho.
Eu digo que eu vou, ele usa essa palavra que vai para lá, eu vou para me reconhecer de novo, sempre. Eu tenho que ir pelo menos 2 vezes por ano para me reencontrar e conhecer de novo. Que coisa mais linda. Eu estou terminei, na verdade, está na editora para ler, um livro que é de memórias até os 10 anos de idade, só as memórias lá do sítio. Como isso é forte. Vê, eu estou toda emocionada, né? Toda emocionada, mexeu demais comigo, sabe? Clarice, eu já ouvi várias entrevistas suas, né? Essa coisa de quando a palavra te tomou, quando a poesia te tomou. Quando é que tu viu que isso era o que tu ia fazer mesmo na vida? Porque tu, igual a teu pai, também é multi. Você hoje é professora de escrita criativa, né? Uhum. Você, além de criar, você ajuda a sistematizar aqueles que querem criar. Você ajuda a pensar. Né? Isso é bem bacana também, né? Você está em contato com quem está começando, com quem está com tesão de escrever. E isso a gente termina, de uma certa forma, aprendendo um monte também. Como é que é isso? Qual foi o ponto de inflexão, assim? Agora eu sou escritora. Ou se isso nunca aconteceu? Acho que as duas coisas, né? Acho que é engraçado, assim, quanto que é difícil a gente, acho que pra gente que é mulher, especialmente, se autorizar no lugar da escritora, né? Sim. Teve aquela foto, emblemática Difícil. foto das escritoras e tudo mais. E eu lembro de ver os bastidores, assim, de você vai, tu vai, eu não vou. Não vou, não, eu só tenho um livro. Como é que eu vou estar naquela foto, né? Então, as mulheres, elas tem uma certa dificuldade de se colocar nesse lugar. Sou escritora, eu sou uma mulher que escreve, eu sou uma mulher que compõe, eu sou uma mulher... E dizer, meu Deus, nem alegre nem triste, poeta, como diria Cecília Meirelles, né? Nem alegre nem triste, poeta, piorou. Né? Então, assim, é muito difícil a gente se colocar nesse lugar e eu sei que eu estou tentando, que eu estou... Na hora de botar a profissão no hotel. Sim, eu passo demais. Isso, eu passo demais. Eu só penso... A primeira coisa que vem é o diploma, que é uma coisa que eu não exerço já há décadas. Mas o diploma, pelo amor de Deus, assim, como é forte isso, né? A profissão do hotel, bota o quê? O que é que eu sou, afinal? Né? E respirar e botar escritora, eu acho uma coisa super esquisita. Mas isso é profissão? Claro que é profissão, né? Mas é isso, é uma construção constante que a gente faz. Por isso que eu acho que eu estou fazendo ainda. Mas eu não sei se eu consigo te dizer um momento, né? Mas uma vez Antônio Marinho me perguntou o que era a palavra para mim e quando eu respondi para ele eu entendi, né? Sabe aquilo quando a gente diz a alguém, eu respondi para ele, eu disse a palavra para mim é o inevitável, porque eu tentei evitar. Pode ter certeza que eu tentei evitar, né? É lindo vir da família que eu venho, né? Ao mesmo tempo, eu dizia, não é isso, nesse chão eu não piso. Como Deus escrever, me livre, né? Deus me livre, né? Não vou nesse chão eu não piso, né? Exato. Como mostrar meu pai? Como mostrar meu pai? Uma rima. Uma rima. Uma rima, né? E Marcelino Freire. Ave Maria, então como é que eu vou circular lá perto de Nóbrega? Ariano estava por ali, Deus me livre, não é lugar para mim. Então, sempre foi um lugar que eu tentei evitar. Eu disse, não, eu vou fazer... Na publicidade, por exemplo, eu poderia ter feito mídia, produção, a direção de arte, design, que foi o que eu virei redatora. Assim, nem para me enganar bem, eu me enganei, né? Até ali onde eu estava tentando fugir, eu não consegui. E aí, quando eu comecei a fazer minhas poesias desenhadas, lá em 2012, 2013... eu estava em agência, trabalhava muito, vendia sabonete, carro, roupa, né? Isso que a gente faz em agência de publicidade. E para não enlouquecer, eu estava sempre escrevendo e desenhando poesia. No final do dia, minha mesa estava cheia de papel, eu jogava no lixo e ia para casa. Meus colegas de trabalho perceberam e foram no meu lixo, né? No dia seguinte, quando eu voltei, o meu lixo estava na mesa. E eles disseram, olha, isso não é lixo. Então, acho que isso, para mim, foi um grande ponto de virada. Foi quando os meus colegas disseram, isso não é lixo. Porque para mim era lixo mental mesmo, eu estava botando para fora coisas para não enlouquecer. E aí, quando aquilo vira livro, vem um convite de uma editora, porque eu comecei a publicar na internet, de repente as pessoas começaram a ler, eu entrei em pânico, literalmente em pânico, se as pessoas estão lendo, né? Porque me convenceram a criar o blog para eu parar de perder a ideia, quando eu vi o povo começou a ler, né? E aí esse era o momento, eu acho que isso é para mim importante, era um momento de uma escolha. É assim, olha, isso aqui tá ruim, eu sei que tá ruim, porque eu estou começando, né? Eu acho que era um pensamento muito claro. Isso aqui precisa de técnica, isso aqui precisa de estudo. Mas eu nunca me dei o direito de fazer isso. Eu fazia o que vinha, né? Daí tudo bem. E aí eu pensei, eu tenho duas opções. Ou eu paro agora, porque as pessoas estão começando a ler, ou eu aposto nisso.
E para eu apostar nisso, eu tenho que ir na dificuldade. Eu vou mostrar pro meu pai. Coragem, Então, coragem. eu não quis mostrar para ninguém. Eu podia ter mostrado para outras pessoas, mas eu fui logo no mais difícil para matar o mal pela raiz e no Com bem, certeza. né? Claro. Então, assim, pai, o que é que tu acha disso aqui? Ele dizia, olha, rimanhão, tem que tomar cuidado, porque pode ser a pobreza do poeta. Aí eu dizia, mas eu vejo Chico Buarque rimar em ão. Aí ele dizia, quando você trouxer uma rima em ão igual a Chico Buarque, eu juro que eu vou lhe dizer, não é o caso. Nunca me esqueci. E aí eu via muito... Ão com ão, cuidado com ão com ão e ão com E o ão. ruinho. Cuidado, isso é rima pobre, isso aqui é rima rica. Olha aqui a diferença de uma rima rica para uma rima pobre. Ó, métrica, eu não quero saber de métrica não, pai, mas tem que saber, porque aí depois você rejeita. Mas tem que saber primeiro, porque aí você tem a música, depois você rejeita. Então, veja, eu fiz, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu tenho isso em casa. Né? Aí eu comecei a tentar imitar Marcelino, aí eu fazia uns mini contos assim, eu mandava para ele, aí ele respondia o e-mail, aí depois eu comecei a ver que aquilo não tinha nada a ver comigo, eu dizia, mas isso tá muito ruim, isso não sou eu, até eu encontrar a minha voz no meio desse amálgama maravilhoso, né? Mas o que é que eu tinha para falar, o que é que eu tenho para dizer, qual é a minha voz? Foi muito difícil, foi um caminho duro, mas eu encontrei na internet, engraçado, porque os leitores foram me levando e me conduzindo ali nesse caminho. Quando virou livro, eu tive um pesadelo terrível. Eu sonhei meu Deus, eu sonhei que meu livro estava nas livrarias e as pessoas estavam lendo e morrendo de rir. E quando eu ia ver, eram mulheres nuas com a minha cara. Nossa, mas Então eu Deus acordei do céu. suada de madrugada, faltava 15 dias para lançar meu primeiro livro. Nossa. E eu entendi, Freud explicou perfeitamente, né? Porque era um desnudar-se que eu estava prestes a fazer, porque lançou no país, assim, eu fiquei apavorada. Continuo, mas hoje em dia com um deleite e uma segurança, porque acho que esse livro, o romance, já foi esse novo lugar, né? Eu sabia a história que eu queria contar, eu já estava muito mais apropriada da minha voz depois de 10 anos que aí eu estou na literatura e continuo sem entender direito. Estou aqui procurando. Mulher, eu fui no lançamento do primeiro livro e a fila... Assim, eu cheguei muito cedo, porque eu sabia que a filha ia dobrar com as garotas e os garotos Ali a era comprar um negócio doido. um negócio louco, ela com 1 milhão de seguidores. Eu disse, eu vou chegar muito cedo. Quando eu cheguei, já tinha uma fila de 300 pessoas. Aí eu disse, eu comprei o livro, depois eu pego a assinatura, pedi licença, dei um beijo nela e fiz uma foto e fui-me embora. E aí a menina que eu tinha visto na barriga era uma escritora, assim, conhecida no Brasil todo. Que coisa tão linda. Que coisa linda de ver. É muito lindo demais, assim, ouvir isso. Assim, eu tenho 2 filhos, Francisco e Vladimir, todos 2 escrevem. Francisco ganhou um prêmio agora baiano, né, da Fundação Jorge Amado. Vai lançar o primeiro livro agora em agosto. E eu vivo muito... Eu me arrepiei todinha, porque, assim, na verdade, eu me espelho muito na família de vocês, que é muito próxima essa coisa. Eu vi Francisco passar por isso, né, E o ão e eu fazia a mesma coisa que isso. Amor com cocô não dá. Né? Amor com dor. Amor com dor amor com dor, não dá. A mesma coisa. Tem que ser muito bom pra dizer Tem que ser muito bom pra dizer isso. Não, mas tem que ser muito bom pra você dizer, exatamente. Então, assim, é a mesma coisa, a mesma escolinha, né? E Francisco sempre ouviu o melhor. Vladimir sempre foi de peitar, ainda é. De peitar. Então, eu digo, vai encontrar teu próprio... Tu se peita sozinho, né? É isso aí. Bom, Sofia, sabe? Eu vi uma postagem tua, né? Que tu tinha pavor dessa coisa da escrita, né? De escrever. Mas tu ganhou recentemente um prêmio, né? Música brasileira na categoria exatamente autoria. Ou seja, um prêmio enorme. E não foi como musicista. Não foi como criação musical, foi como autoria. Que pavor é esse que ganha prêmio, querida? Mulher. Mas é um processo igual ao da minha irmã, assim. E eu ainda venho depois, né? Porque além das referências dela, tem ela. Entendeu? Então eu venho depois dela. Dobrada. É dobrado, entendeu? E aí eu acho que tinha uma coisa que era assim... dessa família muito da literatura, não sei o quê.
E aí eu tô ali no meio fazendo música. Então, tipo, eu sou diferentona. Que é meu é meu. Que é meu é meu, que é deles é deles. A gente se ajuda, a gente cria junto, não sei o quê, a gente colabora, mas essa aí é a parada deles, eu tenho a minha, né? E cada um é especial, aí tudo certo, né? Mas realmente uma coisa que sempre foi muito estimulada, né, lá em casa, a leitura. E uma coisa que Dr. Wilson sempre falou muito também, assim, quem lê muito, escreve muito também, né? Sim. Então, não é uma coisa, assim, que não seja... Eu não sei qual seria a palavra, assim... Acaba sendo um pouco natural também, eu acho, que a gente tenha tendências... Tendências Literárias. É um DNA, né, Eu acho gente? que a gente- É um DNA aí importante acaba que vai tendo tendências passando. literárias, eu acho, também. A Sofia é uma grande leitora, realmente. Muito draga. Eu leio bastante e acho que, inclusive, essas leituras... Algumas leituras específicas que eu fiz foram muito importantes para mim, para eu conseguir escrever algumas dessas letras que estão nesse disco, né? Literalmente, assim, foi Virginia Woolf, foi Campos de Carvalho, Manuel Scorza, Helena Ferrante... Só fodas. Só geniais. Micheline Veruns, que para mim é uma grande inspiração, assim. Então tudo isso foi um processo também de eu encontrar essa voz. E a mesma coisa, comecei a escrever algumas coisas, comecei a mostrar e comecei a perceber que eu estava escrevendo aquilo ali porque de uma forma que eu sabia que eles iam aprovar. Ah, meu pai ele vai gostar disso aqui, sabe? Mas não de uma maneira muito consciente. Não é consciente. É uma parada de eu estar escrevendo aqui, e algum lugar ali dentro de mim sabe que essa coisa aqui meu pai ele vai aprovar, né? Então acho que passa por duas referências. A referência de vida, porque o nosso pai é a nossa referência, né? Uma referência de vida. Minha irmã mais velha é uma outra referência de vida para mim, assim. E são referências de pessoas que você admira para além de pessoas, de ser sua família, de pessoas que estão ali com você todo dia, que você cuida deles e eles cuidam de você, né? Mas também de pessoas que eu admiro muito a escrita deles. Eu realmente, não é porque é minha família, não. Mas é porque eles realmente O são... nepotismo aqui hoje Tá demais, né? Quem manda juntar três, né? Inclusive, é a primeira vez que a gente tá dando entrevista juntos. Isso nunca aconteceu. Era a ideia. Era a ideia. Era a Quero ideia. dizer que eu cismei e disse, vai ser assim. Era. Quando eu encontrei vocês dois no lançamento de carreira, eu disse, agora. Eu perguntei, será que Sofia topa? Aí eles dois disseram, ela topa demais. Pronto, é isso. Então, assim, realmente são escritas que eu admiro, né? Que eu leio e que, né? Assim, eu tenho certeza que se eu não fosse irmã de Clarice, eu seria uma leitora de Clarice, para Sim, além da que legal. irmã, entendeu? Porque eu gosto. É isso. Então, são essas coisas, assim. Aí então, bate nessas duas referências, né? Da sua referência de familiar, de vida e tal, e sua referência né, artística mesmo. Então, eu precisei dar um passo para trás, assim, uma hora e dizer, não, peraí, eu preciso escrever antes de nada para mim mesma. Vou só escrever isso aqui para mim e tal. Acho que, inclusive, houveram algumas surpresas, porque o meu disco, quando ele ficou pronto, algumas músicas eu acho que vocês escutaram pela primeira vez. Eu escutei quase tudo pela primeira vez. No disco. Quando eu lancei. Que foi? Tá vendo? Eu segurei, assim. Porque esse processo criativo eu também não interfiro, né? Deixa pra lá. Quando quiser mostrar, Só que se ela a achar o gente pedir, tempo, né? aí eu vejo. Pois Se a é, gente como pedir, como Mas eu é não fico isso? pedindo, não fico Como é pedindo. isso? Clarice, Como- deixa eu ver. Sofia, deixa eu ver. Eu não Não, faço ele isso. não faz. Onde é que vocês se a gente que encontram? mostra. Inclusive, teve até uma hora que tu perguntou, mulher, cadê? Eu disse, pai, eu não vou mostrar, não. Não vou mostrar, não. Eu preciso me livrar de você. Eu preciso me livrar de você. Eu acho que é isso, Freud explica. Aí você falou, mas Sofia, você tem a sua voz, você não precisa se preocupar com isso,
você pode ficar à vontade para me mostrar quando você quiser. Eu disse, obrigada, papai. Porém, você, né, meu Dessa vez. Então foi uma surpresa muito grande para mim quando eu ganhei esse prêmio. Eu realmente foi do nada quando eu vi letrista, né? Maravilhoso letrista. Tu jura? Né? Que bom, eu acho que isso é um reconhecimento, né? Prêmios, acho que são reconhecimentos e eu acho que dá uma instiga, né, Dá. também, assim, para ir, né, desenvolvendo isso. E onde é que isso. vocês três se encontram, assim? Como é que é esse encontro artístico, familiar? O que é que você... Às vezes surge em casa, assim, final de semana a gente se encontra, antes de Vicente, né, a gente se encontrava muito para almoçar, para final de semana, fazia um cozido lá, uma coisa, e aí rolava as conversas da gente, né? Ele perguntar, pai, o que é que tá escrevendo agora? Tô escrevendo. Tu termina isso não tem pressa. Eu reclamo com ele, meu. Cadê o livro? Eu tenho esse romance que eu tô escrevendo aí, esse da Aranha que eu te falei aí, ele tem mais de 20 anos. E eu não tô nem aí. Vou fazendo ele, vou costurando. A Aranha não tem pressa, Desespero, né? eu fico desesperada. Não tem pressa. Ó, Wilson, eu tenho um livro de... tenho. Tem pressa, olha. Ó, eu tenho um livro de contos que se chama O Pastor Douglas Anda de Táxi, que eu tô uns 15 anos escrevendo essa peste, sabe? É um negócio de ficar ali, aí vem outro na frente, é uma coisa assim, né? Então, assim, aí a gente conversa, aí eu digo o que é que eu tô escrevendo, leio um texto para ela também lê um para mim, e aí Sofia legal. toca uma música e a gente fica batendo essa bola, né? Mas o processo criativo, às vezes, no final é que eu mostro, né? Por exemplo, para leitura. Agora eu estou finalizando, eu quero mostrar para ela, quero mostrar para a Lúcia. Lúcia é uma referência para mim em leitura. Quando Lúcia é minha mulher, né? Que é grande leitora lá de casa. Lúcia lê mais do que todo mundo. Lúcia é uma devoradora de livros, né? Então, quando eu mostro para ela e que ela diz, olha, eu não gostei disso, daquilo, Tu ouve. eu escuto, eu respiro. Eu posso até engolir seco, porque eu não gostei, né? Eu sei como é. Porque Sei ela como bateu é. forte lá dentro. Peraí, mas eu vou escutar, né? Aí eu guardo o meu orgulho de De poeta. autor. né? E aí vou tal, e posso até discutir alguma coisa com ela lá, mas depois eu escuto. Eu rumino aquilo ali. Né? E tem a mesma coisa com elas também. Elas passam pelo crivo dela. Minha pintura é a mesma coisa. Eu mostro pintura para ela, para Sofia, todo dia. Sofia, vê isso aqui. Eu achei que essa cor aqui tá meio esquisita. Não sei se Eu fico achando que todo dia ele pinta, né? Todo dia ele Todo chega uma dia coisa ele nova pra pinta, vocês. ele me mostrou né? lá a mesa Porque onde ele Pinta. Ele pinta na mesa do café, todo Ele dia. certamente. todo dia eu faço alguma coisa. Pinto, escrevo, faço uma música, faço uma coisa. Porque se eu não fizer isso, Pira. piro. Eu também. Sofia, Eu ia perguntar se esse. Tu já tá não, eu vou perguntar outra coisa pra Sofia, que ela tá... Tu já tá Eu aí joguei na o mesma roteiro há coisa. muito Já tá aí na mesma coisa. O roteiro já foi-se embora. O roteiro foi-se embora. Mas, vê, não é que, na verdade, agora tu me desconcertou. Porque eu ia fazer uma pergunta ligada ao que ela estava falando. Vai. Vê, essa coisa de você criar música no Brasil, eu queria dizer o seguinte, eu fiquei bem emocionada vendo Lúcia e vendo Clé assistindo tu no Lollapalooza. Eu confesso que eu fiquei muito, muito... Por que tu não tava, Wilson? Porque eu não gosto muito de viajar, não. Senti tua falta na foto, sabia? Eu prefiro ficar em casa. Eu detesto o aeroporto. Entendeu? Sim, Só vou nos últimos mesmo. né? É de carro até que top, mas avião... Parece Não é medo não de avião, sabe? Sim. É saco de aeroporto, aquele negócio. Detesto aquilo. Hotel, pra mim, pensa numa coisa chata. Meu Deus. Tá vendo? Não tem coisa melhor que um avião e um hotel, minha gente. É Ave tão Maria. bom. E aí era essa pergunta que eu ia fazer. Porque ela é um tipo minhonzinha, né? Essa coisa assim, com essa cabeleira maravilhosa, sabe? Muito, muito década de 70, que eu acho incrível isso, sabe? Esses cabelos assim, cheios de mechinhas. Como é que chama isso? De Cachos. cachos maravilhosos, assim. E quando tu abre a voz, quando tu fica na frente do microfone, É imensa. é imensa. É isso que eu queria dizer. Tô arrepiada assim, mas como você fica imensa. Aí eu queria que tu dissesse pra nós como é esse palco. A gente falou da palavra, etc. Tal. Como é esse palco pra você? Eu acho o palco muito parecido com a experiência de meditar.
quando a gente medita, o pessoal acha que a meditação é quando a gente sai, né, sai de si, né? Não é um estado de presença, de consciência plena, assim, você está presente, você não tem distrações, você não tem pensamentos intrusivos e tal. Você até tem, mas você está num estado ali que você está conscientemente refutando esses pensamentos, refutando essas distrações, esses medos, né? Você está ali num estado de consciência, de presença que eu não consigo ter em nenhum outro momento se não for meditando. Ou é no palco, cantando, ou é meditando, assim, né? Então, pra mim, o palco é esse lugar. É mais do que um lugar de holofote, assim, de você estar lá pra você brilhar e cantar e encantar, de vaidade. Não é isso. Pra mim, é um lugar... É quando eu acho que eu sou mais eu, e quando eu sou mais verdadeira, é quando eu tô ali em cima. Edith Piaf dizia isso. Ela disse isso? Ela dizia isso. Eu não sabia. E ela era minhãozinha, feito você. Bem pequenininha. E quando ela subia no palco, parecia que o mundo todinho estava lá. Não tem nada, não existe nada. Ela não dizia igual a você, mas Nada. ela dizia que o palco, para ela, era esse lugar onde ela era ela. Era quando ela conseguia ser ela mesma, era no palco. Porque normalmente as pessoas dizem o contrário, né? Que o palco é onde você veste uma personagem... Já vi né, muito isso? isso. E ela dizia, feito você, que era o lugar onde ela se sentia inteira. É o contrário, pra mim é o contrário. Eu acho que aqui no dia a dia a gente tá sempre performando alguma coisa. Quando a gente tá A gente, né? E as vozes da minha cabeça. Que eu falo. quando Mas é que são muitas vozes são que muitas entram com vozes. você. Eu acho que no palco, eu acho que é Sofia ali mesmo. Que coisa incrível. Pra mim é quase que... É uma experiência meio que... Quase sagrada, assim. Eu acho que se existe Deus, se existe algo maior do que a gente, acho que cada pessoa vai ter a sua forma de se conectar com esse ser maior, assim. Pra mim é quando eu tô tocando e cantando. Eu acho que eu me conecto com alguma coisa que não é muito daqui, não. Que coisa linda. E é isso. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês dois, assim, vocês dois, tu e Wilson, foram um dos fundadores dos movimentos de escritores independentes de Pernambuco, que quem não sabe é um negócio sensacional que vocês fizeram, e era também um movimento político, né, de alguma forma. Vocês estavam no início falando aqui na década de 70, da importância de vocês irem pras ruas e tal. Vocês eram dois adolescentes virados no modo de coentro, vocês dois, né? O que é que ficou daqueles adolescentes de hoje na poesia de vocês? Como é esse Wilson hoje e essa Cida hoje? Eu acho que ficou isso, essa vontade de soltar a goela no mundo. De escancarar-se, né? De mostrar mesmo, né? A gente era mostrado, não era assim? Muito. Né? Era muito amostrado. A gente ia pra rua e ficava nos bancos das praças, nos bares, recitando, né? E A Conda Boa Vista, né? quando a Boa Vista, ali no Beco da Rua 7 Fome, de Setembro, Rua 7 de da Setembro, Fome. que eram os locais que a gente circulava mais por ali, pelo centro do Recife, né? E a gente ia porque a gente tinha necessidade de dizer, né? De falar e de quebrar aquela cadeia que existia em nossas vozes, da voz do Brasil, nas outras vozes do Brasil, que só a única voz era permitida era a voz do Brasil, a voz oficial. E ficou isso ainda hoje, né? Eu acho que eu ainda continuo meio aquele moleque, aquele menino adolescente ainda que tem necessidade de ir pra rua, de gritar, de dizer. Né? Senão já tinha, como disseram, né? Que a gente tinha uma briga também com o pessoal da academia, né? Sim. Que a gente dizia que eles eram os imortais e nós éramos os mortíferos. Mortífero. E eles diziam que desses aí poucos passarão, não sei o quê. Nem dois passaram, eles É. diziam. E muita gente passou, né? Muita gente passou. Olha vocês né? aí, no Exatamente. caso, Muita gente né? passou, e passou bonito, né? A maioria passou. A maioria passou, né? Então, passou porque tinha essa vontade de coisar. E ainda estamos aqui passando, existindo, porque permanecemos com essa mesma vontade de fazer as coisas, de acontecer. É isso. E tu, Cidinha? Bom, primeiro eu queria dizer que uma das coisas mais bonitas do movimento era ouvir o Wilson recitar, porque quem não sabe, ele é um grande recitador. Já fui. Mas era Não, um grande não é recitador. possível. Ele era um grande recitador. Esse livro aqui era um livro que fazia o maior sucesso. Vendia muito. Entendi.
Vendia muito e ele recitava coisas lindas daqui. Aí eu vou começar. Vamos recitar, depois eu respondo. Depois eu vou perguntar uma coisa a Clarice. Tu ainda lembra? Vamos junto. Então, Cela 64, Raio Leste. Tu diz uma estrofe, eu digo outra. Começa. Na volta, passa na feira, aproveita e traz pra mim 1 metro de céu azul, traz um pôr de sol carmim, um corte de lua cheia, nem que seja de murim. Me traz lembrança da chuva, diz ao sol que amarelei. Leva um recado pro vento, diz a ele que mofei, que passa na casa dela, mas não digo que passei. E traz aqui nesse frasco um cheiro qualquer de mato, leva alminhas alpercatas, molha elas num regato, traz o brilho dos olhos dela pro escuro desse quarto. Traz nos beiços um assovio de uma ave cantadeira, leva toda a minha pena para quem sofre a vida inteira. Me disse a esperança dela quando morre a derradeira. Se puder, tu traz zoada de bicho brabo correndo, enrolada nesse lenço, tu me traz um sol nascendo. E se ela tá cheia de vida, não lhe diz que tô morrendo. Já que tu vai lá na feira, me faz essa caridade. É O lindo Wilson, demais. eu me arrepio todinho. É lindo demais. É lindo demais. O Wilson escreveu esse poema, a cela 64, Raio Leste, se refere a uma das celas da Casa da Cultura, onde muitos presos políticos ficaram, e é, na verdade, a história de uma pessoa que vai visitar um preso. Meu tio, Teu tio, né? tio Luiz, que foi preso também lá na cela 64. E ele me contava essa história, que ele é lá do sertão, ele dizia, eu perguntei, tio Luiz, o que é que você tinha mais, quando você estava preso, o que é que você sentia? Aí ele contava essa história. Eu tinha vontade de ver o chocalho do bicho, o sol nascendo, o riacho, não sei de quê. De Inês, que era a figura que eu imaginei aí, que era a cabocla lá com que ele vivia, né? E aí eu uma vez fiz isso aí e mostrei para ele, né? Ele chorou, que foi uma... Vê que estrofe. Esse foi Isso é lindo demais. Eu escrevi isso aí nos anos 70, né? Publiquei sei. nos anos 80, Eu sei. né? Porque vê que estrofe. Se puder, tu traz zoada de bicho brabo correndo, enrolado nesse lenço. Tu me traz um sol nascendo. Poeta, Lindo. tu é um Se ela poeta. tá cheia de vida, Não lhe diz que eu tô morrendo. E eu me arrepio todinha. Eu recitei isso à exaustão. E aí eu puxei esse poema para dizer a resposta clara. O movimento de escritores independentes é minha cidadania literária. Eu digo isso em todo canto. Eu sou a política que sou hoje porque a minha literatura sempre teve muito ligada à luta. E este livro de Wilson faz parte. Porque tem um monte de gente que aprendeu a luta em outro tipo de livro. A luta me veio na literatura. Então, é esse espaço de cidadania, né, que tem. Diga. Momento da caixinha do além. Estamos já no final. isso é um perigo. Caixinha do além. Vamos lá, caixinha do além. Explique para os nossos É o convidados seguinte. o que é a caixinha do além. É o seguinte, todas as vezes que a gente for fazer uma entrevista aqui no Fresta, alguém do além manda uma pergunta. Certo? Aqui, ó, caixinha do além, caixinha do além. E tem uma pergunta aqui para os três, sabe? Vamos ver quem fez a pergunta da caixinha do além. É do Miró. Miró dizia: janela de ônibus é danado para fazer a gente pensar. Aqui, ó. É Em aquele que penador. vocês andam pensando mesmo, minha gente? No que é que eu ando pensando? Eu queria saber do que é que eu não estou pensando. Eu queria tanto pensar menos, mas eu acho que eu estou pensando muito no tempo. Haja vista que eu botei ele como narrador do meu livro. É ele que conta a história. Então, tenho pensado muito no tempo, na minha relação com o tempo, na relação... acho que a gente vai chegando numa certa idade. Eu estou com 37. A gente vai chegando... Mas deixa eu dizer uma coisa que é própria da minha idade. É a gente começar a... Veja, tem o filho, tem os amigos que começam a passar por situações, que começam a tomar a frente já na família, de coisas que antigamente a gente não tomava. Sim. Então, eu começo a ver a gente começando a tomar a frente de coisas, de situações.
a começar a tomar frente, no meu caso, de uma vida, de um ser humano, de uma criança. Eu tenho infância nas minhas mãos, como diria Dani Arraes. Quão grande pode ser isso? Porque eu sei que é o solo onde ele vai pisar o resto da vida, porque eu piso até hoje nesse solo. É de onde eu tiro tudo. Então, acho que se eu puder responder rápido, eu diria que eu tenho pensado no tempo, sabe? O tempo que me é tão caro e que teve... Esse leitor, para sempre, ele vai ser lembrado. Teve um leitor de um clube do livro que veio me dizer que uma das partes que ele ficou mais emocionado do meu livro foi uma hora que uma das personagens, ela vai numa livraria no meio da tarde, lê porque teve vontade, né? Ela pede um café e lê porque teve vontade. Tem dito assim. E ele disse, eu poderia fazer isso algumas tardes. Eu trabalho muito, é lá de São Paulo. Eu trabalho muito, eu tô numa cidade maluca, mas tem algumas tardes que dava, que eu larguei mais cedo, que eu vi que eu terminei, e que eu tô com vontade de ir numa livraria para sentar e ficar comigo. E eu não vou porque eu acho coisa de vagabundo. Meu Deus. Porque eu acho que é perder Eita. tempo. Mas a gente não é assim, não. É assim. verdade. A gente é exatamente assim. Tem hora que a gente pode, mas a gente diz, não, já é quarta-feira. Exatamente. Né? Eu não vou, quando chegar em casa, eu vou abrir o computador, às vezes a gente tá ali, dava para fazer amanhã. Aquele momento, minha alma tá pedindo tempo e eu não dou, mas a minha vida pode acabar no dia seguinte. Eu posso no dia seguinte ter feito o quê? Os últimos tempos da minha vida, sabe? Então, acho que eu tenho pensado muito no tempo mesmo. O meu filho é o tempo encarnado, porque a criança muda. Então, você vê, Lindo isso. né? Você vê, o filho que eu tinha, eu não tenho mais. Hoje já é outro. Aquele eu tô com saudade dele já. Agora já é outro que eu tô descobrindo, que eu tô conhecendo, que eu tô maravilhada. Mas amanhã é outro. Esse de hoje eu não tenho mais. Foi o que eu fiz com ele hoje, sabe? Então, acho que a minha relação com o tempo, que tá tão pulsante, que tá tão forte nessas duas idosas aí dessa história, ainda pulsam. Não é à toa que aquilo tá passeando. O tempo no livro, ele diz que ele anda mais gentil pelos paralelepípedos do interior do que por aqui, né? Sim. Então, eu tenho percebido que essa coisa de viver na margem aqui, que eu fui criada no litoral, mas eu atravesso um túnel para ir para o interior, aqui, eu acho que minha vida na literatura vai fazer sempre essa travessia desse túnel, que vem para o litoral, que vai para a beira, que bebe da beira, que gosta do sal, mas que tem que voltar para atravessar o túnel para ir para o interior. E esse interior, ele tem I maiúsculo, depois eu vou voltar desse interior para cá. Então, acho que eu vou viver nisso, e nisso eu só posso falar do tempo. Eu acho que é isso. Que coisa Que linda, lindo. meu Deus do céu. Quem mais? Sofia. O que é que eu tô pensando? Eu tô pensando num monte de coisa também. Eu ia pensar mesmo. Ave Maria. Eu acho que hoje, inevitavelmente, eu também acabo pensando muito no tempo. Não exatamente nesse que passa, mas como é que eu tô passando nele, sabe, também. Acho que agora uma coisa que tá me habitando muito, assim, no meu pensamento como é que eu aproveito melhor, assim, esse tempo, sem estar ligada nas telas, sem estar, né? Então, eu tô tentando gerenciar isso. Também tô. É isso. Tô tentando Também tô. gerenciar isso e tô tentando me dedicar a coisas que acho que me... O crochê passa por aí, né? O pra crochê soltar passa esse bastante por negócio. isso. Pois é, porque, sei lá, eu tô levando meu crochêzinho pra tudo que é canto, porque quando eu tô, sei lá, no Uber, no trânsito de Recife, 1h30 pra chegar, pra andar 3 quilômetros, sei lá, eu pego o crochêzinho e vou, tá. E aí faço um casaco, faço um figurino, faço alguma coisa, porque aí são menos 3 horas que eu tô ali, porque eu sinto que eu vou recebendo um monte de informação, a minha cabeça vai enchendo, enche, depois eu não consigo colocar mais nada dentro dela. E aí, às vezes, eu tenho alguma ideia, eu quero criar alguma coisa, quero fazer uma música, estou num processo... querendo mergulhar mais no processo criativo para um próximo trabalho e tal, e eu não consigo. Porque parece que eu não consigo tirar nada da minha cabeça, assim, e parece que a minha memória também acaba ficando um pouco mais curta, né? Porque você precisa rapidamente... o HD tá cheio, e aí... eu fico o tempo todo recebendo informação, eu preciso tirar aquela informação para outra poder entrar. Quantos com anos tu certeza, tem, né? Sofia? 28. É a geração da internet mesmo. Então eu tô assim... E eu tive uma vida
pré-internet, né? Ainda, tipo, eu ainda... Ela tem um eu pé ainda cai lá. eu ainda tive uma infância sem estar mergulhada na internet, né? Mas isso acaba permeando muito, assim, o meu dia e tal. Então, hoje, acho que o meu pensamento tá bem nesse momento em que eu sinto que eu tô entrando num processo criativo novo, onde eu tô experimentando algumas coisas, alguns sons, algumas palavras, mas eu tô me sentindo atrapalhada, assim, nessa relação com as redes sociais. Então, meu pensamento tá aí agora. Ai, Querendo se Sofia, tu tá me dando as minhas respostas. Eu sou exatamente o oposto. Eu sou offline, só que neste último ano, o Wilson tem culpa disso, porque assim, eu ficava anotando no papel e disse a ele uma vez que eu perdia verso porque eu não anotava, não tinha o papel. Aí ele dizia, pega essa peste do celular aí, tem um bloco de notas e tu faz. Aí eu fui obedecer o Wilson. Aí, por conta disso, o meu último livro que está na editora, eu escrevi no celular. E ao escrever no celular, eu virei uma consumidora de internet que eu não era. Eu era completamente offline. Eu olhava assim, sabe? Aí eu estou exatamente nesse processo que você está. Aí só o que é que eu estou fazendo? Eu peguei e comprei um defeito de cor, que é 930 páginas, estou lendo. Ou seja, eu vou ler agora só livros muito longos. Ontem eu li 130 páginas, então é uma forma de eu completamente me abster disso. Ai, que coisa boa ouvir você falando do crochê, porque isso é uma coisa muito ancestral também, né? Totalmente. Suas avós, alguém... É minha aranha agora dentro de casa, ela. Minutos finais nós temos, Wilson. Não, o Wilson vai falar sobre a resposta. Minutos finais, Então, você. eu já dei um freio de arrumação na minha vida. Foi mesmo? Foi. Então, estou pensando agora em como só dar uma arrumada, né? E o próximo coisa é encerrar minha atividade de médico. Tu jura? São 40 anos já, né? São 40 anos já, Isso está me consumindo muito ultimamente e não está me fazendo bem, mentalmente, fisicamente também. Então vai. Porque, então, ótimo. sabe por quê? Porque essas outras coisas, essa arte aí, ela está me pedindo, entendeu? Então, quando eu acordo de manhã, que eu tenho 20 respostas para poder acompanhar 20 pacientes, mandar resposta para 20 pacientes, me dá muita... angústia. Aquela ansiedade começa a bater, coisa que eu não tinha. Ansiedade. Não. E isso começa a bater agora por conta disso. Porque eu sei que eu tenho um livro para terminar, tenho um filme para fazer, tenho não sei o que de coisa. E eu acho que nessa fase da minha vida, depois de 40 anos como médico, eu preciso dar resposta a isso. Com certeza. Entendeu? Então, é esse momento que eu estou fazendo isso aqui. Encerro, acho que esse ano vai ser meu último ano de médico e benção. Nem para os amigos, Tá vendo? Cada vez é isso. Ela já quer a consulta. Cada vez é isso. Ele diz, você Então, chega uma pessoa do lado ele é meu dele. médico. Os pacientes antigos eu vou acompanhando. Agora, o paciente novo, nenhum mais. Entendeu? Vai ser isso, mais ou menos, que eu estou pensando. E é isso. E terminar meu romance, terminar minhas coisas e não pensar muito. Pensar em terminar esse tipo de coisa. Porque se eu for pensar muito, eu não tenho muito mais tempo. Né? Eu já vivi, digamos, 2/3, no mínimo, do tempo que eu tenho na Terra. Então, agora é isso. Olha. Ai, coisa Ou seja, linda. tá todo mundo pensando no tempo. Não é No isso? tempo, Pensando todos, no tempo. todos. Então, todos vamos ler o romance de Clarice, Isso. porque ele é uma boa embarcada nessa discussão sobre o tempo. Gente, vamos encerrar. Quer falar alguma Acabamos. coisa? Não, temos Eu quero fazer um minuto para encerrar. Primeiro, eu queria agradecer demais, assim, eu estou bem emocionada, porque a família de vocês lembra muito a minha própria família, uma família de gente que escreve e dizer assim, que coisa linda, sabe, Wilson? Que assim, você poderia ter deixado 2 médicas, mas que normalmente as pessoas seguem a profissão do pai, e tu deixa 2 artistas no mundo. Então, eu tenho a impressão que além do teu legado enquanto artista, esse é teu maior legado para o mundo. Além de tu ser um grande artista, que tu és um grande artista, escritor, multiartista, se você não conhece os filmes deste homem, vejam, porque é um puta de um diretor, roteirista, porque tudo que ele faz bem. Mas o Wilson Freire, meu amigo, poeta amigo, deixa o maior legado da vida dele para o mundo, que é deixar para o mundo 2 grandes artistas. Eu amo vocês. Que coisa linda. Obrigada. Maravilhosa. Tamo junto. Obrigada por tudo. Viva a cidade.